Hoje vamos falar então sobre os calcadores para máquina industrial. Se você comprou uma máquina e está perdido sem saber que calcador comprar, fique aqui neste vídeo que você irá tirar todas as suas dúvidas. E se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve para não perder nenhuma destas aulas. Uma dica que eu dou para vocês é não sair comprando todos os calcadores que existem. São muitos calcadores para máquina industrial. Então comece a costurar com o calcador que já veio na sua máquina e conforme você for utilizando tecidos para peças diferentes, você vai se adaptando a cada calcador para cada tarefa que precisa. Então, comece com o calcador que veio em sua máquina e aos poucos adquira novos calcadores. Quando eu adquiri a minha máquina industrial, ela veio com este calcador aqui. E também ganhei de brinde mais 6 calcadores. Logo após, eu adquiri estes 4. Eu achei que eles me seriam muito úteis para o trabalho que eu realizo. Vou explicar para vocês cada um deles e assim você escolherá a melhor opção para você. Vamos começar por este calcador que já vem na nossa máquina. Este calcador é de costura comum e ele vem aqui com essa haste de proteção de dedos. Confesso que para mim foi uma dificuldade bem grande me acostumar, porque esta parte aqui dificulta bastante na hora de colocar a linha na agulha. Então isso atrapalhava, acabava demorando mais o meu processo de costura e realmente eu não acostumei com essa haste aqui no calcador. Então eu acabei trocando. Logo que chegou a máquina, eu tentei por um mês utilizar e acabei trocando. E nessa troca, eu comecei a utilizar o comum sem a haste de proteção de dedos. Veja que eles são iguais, porém só não tem aqui essa haste de proteção. Com ele, eu consigo colocar a linha na agulha facilmente e costurar normalmente. Este calcador aqui é o P351. Eu recomendo, se você conseguir, utilizar este aqui para proteção dos seus dedos. Mas, se assim como eu não conseguir se adaptar, você precisará ter este calcador aqui. O que nós temos que saber também sobre calcadores são sobre esses calcadores que são plásticos. Veja que ele tem um material em teflon e normalmente são branquinhos. Este aqui, ele possui uma cor verde em cima, porém a base dele é branca. Estes calcadores eu indico para quem trabalha com couro natural, plástico, PVC, sintético. Se você trabalha com esses tipos de materiais, você irá precisar de calcador de teflon. Agora vamos falar sobre os calcadores de zíper. Nós temos no mercado este zíper aqui. Ele tem uma parte aqui em relevo e nós temos aqui o zíper invisível, que você passa o dedo e não sente relevo. É o zíper que não fica aparente na peça. Para cada zíper temos um calcador ideal. Aqui eu tenho o calcador P363. Ele é um calcador de base bem estreitinha, veja. Vou comparar aqui com o calcador de base comum. Veja a diferença entre os dois. Com este calcador aqui, você consegue costurar o zíper comum. Você irá posicionar o seu calcador bem aqui ao lado do relevo do zíper e veja que ele chega bem próximo da área do zíper. Isso deixa o seu acabamento bem mais bonito. Esta opção é legal porque você consegue costurar o lado direito e o lado esquerdo. Mas se você quiser um acabamento ainda mais próximo, nós temos o calcador de lado direito e esquerdo. Veja aqui que ele tem a passagem da agulha, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. Aqui temos o P36N e o P36LN. Como que funciona este calcador? Também para zíper em relevo. Você veja que ao aproximar ele aqui do zíper, ele chega bem próximo da área em relevo do zíper.
A mesma coisa que o outro, o direito e o esquerdo. Eles chegam bem próximo. E veja que aqui, este que dá para os dois lados, ele vai ficar com um espacinho de uns 2 milímetros entre a área do zíper e a passagem da agulha. E agora eu tenho aqui o calcador para zíper invisível, ele é o 3CJ1. Para o zíper invisível, nós precisamos ainda que ele chegue o mais próximo possível. Se você notar, aqui tem os dentinhos do zíper invisível e ele irá se encaixar perfeitamente aqui na valetinha do calcador de zíper invisível. Ele se encaixa perfeitamente. Veja que aqui tem 2 passagens para você costurar lado direito e esquerdo. E aqui eu queria mostrar para vocês que temos também o calcador para zíper em Teflon, aqui é o T363. Se você pretende trabalhar com plástico, PVC ou sintético, você irá precisar de um calcador de Teflon. Então, estes são os calcadores que eu tenho aqui para colocação de zíper. Eu tenho aqui também o P952. Veja que ele possui um parafuso aqui atrás. Este calcador é para franzir. Ajustando aqui o parafuso, você consegue ajustar para franzir mais ou franzir menos a sua peça. Para você que irá trabalhar com vivo, vivo é este material aqui. É um aviamento que utilizamos muito em costura criativa, para bolsas, estojo, ele dá um acabamento muito lindo. Recomendo aqui o calcador de Teflon para vivo. Ele possui uma canaleta aqui embaixo, olha. Ele tem lado direito e esquerdo. O que eu estou aqui é para o lado direito. Eu ganhei este calcador de brinde com a máquina, mas eu prefiro o que vem com a canaleta do lado esquerdo, porque na hora de costurar eu gosto que o meu material fique para o lado esquerdo da máquina e não para o interior. Então assim, para mim, dificulta um pouco o meu trabalho. Mas para costurar ao vivo, você terá de adquirir este calcador para facilitar o seu dia a dia na costura. Veja que ele se encaixa direitinho aqui no vivo. Existem calcadores com profundidade maior e menor aqui na canaleta. Fique atenta para o tipo de vivo que você irá trabalhar. E temos aqui também o calcador de rolete. Já ouviu falar? Este aqui é em Teflon, ele possui uma mola aqui atrás e esta rodinha. Para que serve tudo isso? Serve para auxiliar o deslize da peça, principalmente para quem trabalha com sintéticos e plástico. E por último, e não menos importante, quero mostrar este aqui para vocês. É o MT18. Este aqui é o calcador de Teflon. É um dos mais conhecidos para quem adquire uma máquina reta industrial, porque ele é muito útil. Além dele costurar tecido normalmente, ele também vai costurar seu sintético, seu plástico, ou seja, esse calcador aqui é o meu queridinho e ele também não pode faltar aí no seu ateliê. Pensando em economia e no que é mais importante para você, hoje vou indicar esses 3 calcadores. Primeiro, o calcador comum. Não tem como trabalharmos sem um calcador principal. Então, você tem que ter um calcador comum para a sua máquina industrial. O segundo calcador é para pregar zíper. Eu indico esse daqui estreitinho, que faz o lado direito e esquerdo do seu zíper, porque assim você, com um calcador, já consegue costurar o seu zíper, evitando o gasto com 2 calcadores, de lado direito e esquerdo. E o terceiro, não menos importante, porque você precisa ter um calcador deste. Ele é o calcador simples de Teflon, mas ele vai te ajudar no dia a dia, tanto na costura de tecidos como de plásticos e sintéticos.
Então vale muito a pena você adquirir aí um calcador de Teflon. Estas são as minhas 3 indicações para você que está começando agora. Depois, ao notar que você precisa de outros calcadores para o tipo de trabalho que você realiza no seu ateliê, você pode adquirir um a um, evitando assim comprar calcadores que não terão utilidade para o seu dia a dia. Assim que eu adquiri a minha máquina, eu logo pensei em ir e comprar vários calcadores. Mas realmente, no dia a dia, a gente não consegue imaginar qual será a real necessidade. Então, eu comecei a costurar com o calcador que veio de costura simples, costuro muito tricoline, às vezes utilizo a manta, né, para acoplar, então ele super ajuda. Só que com o tempo, a gente percebe que precisa de outros. Por exemplo, você vai costurar uma peça plástica. Se você for utilizar o calcador comum, ele não vai te ajudar e, pelo contrário, vai atrapalhar todinha a sua costura. Então, aí eu indico para vocês o calcador de Teflon. Eu acredito que esse calcador é indispensável, porque além dele te ajudar, facilitar na costura de plásticos, ele também vai funcionar na costura comum em tecido. Então, é uma ótima dica. O primeiro calcador é um de Teflon. Ficou alguma dúvida sobre os calcadores? Deixa aqui para mim nos comentários que eu volto explicando tudinho para vocês. Você que adquiriu uma máquina da Jack e está tendo dificuldade em como utilizar, assista todos os vídeos do meu canal. Eu ensino passo a passo desde como montar a sua máquina da Jack na mesa, até mesmo como utilizar para as primeiras costuras. Os vídeos estão na playlist Costura Passo a Passo. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostou, não esquece, deixa aquele joinha aqui que ajuda muito o canal. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau!